O tema de hoje é Sois Deuses, parte 1. Esta é a primeira parte deste estudo chamado Sois Deuses. Primeiramente, eu devo afirmar que eu não tenho compromisso com nenhuma religião, seja ela qual for. Não defendo nenhuma delas. Todas elas têm seus conceitos verdadeiros, mesmo que em parte, mas ao mesmo tempo contém conceitos errados. Então é preciso sempre peneirar, é preciso sempre meditar sobre a vida, sobre a criação de Deus. Porque além da Escritura, Deus escreveu a verdade na própria criação. Então basta olhar o mundo que nos rodeia, nós vamos ter uma ideia de tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus planejou para nós. Mesmo que não saibamos tudo, pelo menos possamos ir sondando pouco a pouco, à medida que Deus for nos permitindo, descobrir sobre todos os propósitos de Deus para a nossa vida e para toda a criação. Então, como foi dito, não tenho compromisso com nenhuma religião, seja ela qual for, muito menos o cristianismo e o judaísmo. Sigo apenas as Escrituras e o Messias, o ungido, enviado por Deus, Yeshua, Jesus. Neste estudo vamos entender coisas que a teologia tradicional não ensina, ou deveria ensinar. Cada um é livre para crer no que quiser. Se achar que esse estudo não serve, desconsidere. Fique com a teologia tradicional. Mas antes, verifique em sua própria escritura. Consulte, se você puder e souber, nos originais em hebraico. E veja o significado nos dicionários. Strong, por exemplo, ou outros que estiverem disponíveis, para confirmar o que está sendo discutido neste estudo. Este estudo irá tratar de 5 pontos fundamentais. O primeiro, somos deuses, Elohim, anjos do Eterno. Segundo ponto, existimos antes da criação dos céus e da terra. Não fomos criados, gerados na barriga da nossa mãe. Ponto número 3. Existe o mundo físico e o mundo espiritual. Quarto ponto, a salvação e o perdão de Deus. Como funciona durante toda a eternidade. E o quinto e último ponto, as penas eternas. Como são e de que forma elas se cumprem. Não serão apresentados todos os versos bíblicos desses pontos fundamentais que eu citei. Eles se encontrarão nas demais partes deste estudo, Sois Deuses, e também podem estar em alguns estudos com outros nomes que estão aqui no canal. Então, como foi dito, antes de rejeitar, ouça, retenha o que for bom, compare, comprove, verifique, para ver se o que está sendo falado está sendo coerente ou não. Então vamos dar início à primeira parte do estudo. Salmo 82, a partir do verso 1. Salmo de Asaf. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Congregação é a palavra igreja. Uma igreja divina. No original hebraico aqui está Adar El. Essa palavra Adar vem da palavra Edá, que é testemunha, congregação. Então assiste na congregação divina, no meio dos deuses. A palavra Deus aí é Elohim,
a mesma palavra que está em Gênesis 1, verso 1. Só que nós não somos deuses com D maiúsculo, mas sim deuses com D minúsculo. E como a gente vai ver nesse salmo, nós somos filhos do Eterno. Verso 2: Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem. Vagueiam em trevas. Vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Mais uma vez a palavra Elohim. E somos todos filhos do Deus Altíssimo. Porém, verso 7, todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Como eu disse, nós somos deuses, nós somos anjos do Eterno. Nós pré-existimos antes de nascer no ventre da nossa mãe. Então verifique aí em qualquer tradução, toda a palavra que está aí no verso 7, todavia. Então nas 3 versões Almeida está a palavra todavia. Na versão King James está a palavra no entanto. E a palavra que está no hebraico é ahen. Ahen significa certamente ou no entanto. Todavia. Verso 8: Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Então nós vemos no verso 6 que nós somos deuses. Sois todos filhos do Deus Altíssimo. Essa frase Jesus disse aos fariseus lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 34. Mais uma passagem, Lucas capítulo 20, a partir do verso 34. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, não podem mais morrer. É o que foi dito lá em Salmo 82, verso 7. Como homens morrereis. Então não podem mais morrer na ressurreição, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus. Percebe aí um paralelo com Salmo 82, verso 6? Por que sois deuses? Porque Deus é Espírito. Segundo sabemos em João capítulo 4, nas palavras de Yeshua, que Deus é Espírito. Ele disse isso à mulher samaritana. E se Deus é Espírito, Ruar, nós somos filhos de Deus. Filho de peixe, peixinho é. Filho de Espírito, espiritinho é. É um trocadilho. Se Deus é Espírito, a nossa essência, a nossa imagem e semelhança também é Espírito e alma. Porque Deus tem Espírito e alma. Deus é Espírito, como foi dito, João capítulo 4. E Deus tem alma, Isaías 42, verso 1. Então, segundo o livro de Hebreus, fala que os anjos são espíritos ministradores. Você pode checar isso no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, filho de espírito, espiritinho é. Filho de espírito com E maiúsculo, espírito é. Espírito com E minúsculo. Somos deuses, filhos do Deus Altíssimo. Acontece que nem todos obedecem ao Eterno. Então há os filhos fiéis
os servos, e aos filhos infiéis, como na parábola do filho pródigo. Então, um ponto que eu queria passar para os irmãos, um ponto fundamental, que existe o mundo físico e o mundo espiritual, o mundo pré-existente, onde nós habitávamos antes de nós nos encarnarmos neste mundo. Então, uma coisa que é escondida das traduções é a palavra Keden, em hebraico, e que os tradutores, por ter uma teologia pré-concebida, nem sempre optaram pelo melhor sinônimo desta palavra nas traduções. Então causa confusão e também deixa o leitor, que não conhece os originais, sem entender algumas passagens, ou a entende de maneira superficial. Então a figura em anexo que eu estou mostrando foi tirada do dicionário da Bíblia eletrônica que eu utilizo, da palavra Keden. Então tem aí o trecho em inglês, que veio com a Bíblia eletrônica, e eu passei esse texto pelo Google Tradutor. Sabemos que o Google Tradutor não traduz perfeitamente, né? Tem alguns errinhos. Mas o principal aqui, vocês podem checar que está correto. Principalmente essas palavras que estão em negrito na versão em inglês. Então a palavra Keden, ela pode significar Oriente ou Leste, né? Tempos antigos, tempos primitivos, antiguidade, eternidade. O mundo pré-existente. E nós temos na próxima figura a palavra Ian, que é o contrário de Oriente. No caso Ian, ela pode ser Ocidente, Oeste, ou também pode ser mar, mundo físico, ou esse mar, como o próprio livro de Apocalipse nos dá corretamente, povos, línguas e nações. Porque é no mundo físico em que esses povos, línguas e nações estão instalados. Então olha que interessante, a palavra Keden, ela pode ser Oriente, tempos antigos, eternidade, ou se você quiser a palavra céu, onde Deus habita, né? Mundo espiritual. E a palavra Ian, que é a palavra Ocidente, Oeste, mar, povos, línguas e nações, o mundo físico. O mundo onde a gente morre. O mundo, segundo o Salmo 82, verso 7, diz que como homem a gente morreria. Então vamos passar alguns versos onde aparece essa palavra Keden. Oriente, eternidade, tempos antigos. E você vai ver várias opções de traduções. E vai perceber que o que eu estou afirmando aqui está correto. Mas nós temos que saber se aquele verso corresponde a Oriente ou se aquele verso corresponde a tempos antigos, eternidade. Assim também a palavra mar, se significa mar, Ian, né? Assim também a palavra Ian, se é mar ou se é ocidente, oeste, mundo físico. Então, Salmo 78, 2. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Observe que aqui o tradutor colocou corretamente, ele não colocou Oriente. Falarei enigmas do Oriente. Falarei enigmas da antiguidade, da eternidade, dos tempos antigos. Então, olha aí na figura, o que está em vermelho é a palavra Keden. A palavra que está em roxo é min.
que significa desde. E a palavra Hidot, enigmas, parábolas. Então Deus publicaria parábolas e enigmas desde a antiguidade, desde o tempo primitivo. Antes da criação dos céus e da terra, e mesmo da criação dos céus e da terra. Salmo 90, verso 2, olha que interessante. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ora, nós só podemos compreender uma eternidade. Agora aqui no Salmo 90 diz que de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aqui no original está Olam ad Olam. De eternidade a eternidade. São coisas complexas para nós entendermos. Como pode haver mais de uma eternidade? Eclesiastes capítulo 3, no verso 11, diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Olha aí a palavra eternidade no coração do homem, na alma do homem, no espírito do homem. Então nós somos deuses, com D minúsculo. Somos filhos do Deus Altíssimo. Então colocou a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. É o que eu disse no início deste estudo. Podemos sondar algumas coisas, mas nem tudo podemos saber. Creio que com o passar do tempo na eternidade futura, Deus irá revelando pouco a pouco aquilo que falta conhecer. Mas enquanto estivermos aqui, neste mundo, como peregrinos e forasteiros, não poderemos saber todas as coisas. O mesmo capítulo 3 de Eclesiastes, no verso 14, diz: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Então nós duraremos eternamente. Inclusive toda a criação de Deus. Segundo Lavoisier, diz que na natureza nada se cria, tudo se transforma. É evidente que Deus criou tudo que existe. Criou do nada. Porém, depois que criou, tudo que ele fez continuará existindo, como diz a Escritura, eternamente. Mas o mundo físico, as coisas, se transformam. Por exemplo, o nosso corpo é de carne e sangue. Ao morrermos, ele vai se decompor e virar pó, como diz a Escritura. Porém, quimicamente, o nosso corpo vai se transformar em outra matéria química, em componentes químicos, em outra forma, na forma de terra. Se você observar a exumação de um cadáver, verá que dentro do caixão, depois de algum tempo, em meio aos ossos, que os ossos e cabelo demora mais para se decompor, mas o corpo físico de carne vira terra de jardim. Você pode pesquisar isso na internet ou mesmo acompanhar uma exumação para ver esse processo. Então, tudo que existe, tudo que Deus criou, durará eternamente. Salmo 103, verso 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, Olam ad Olam, de eternidade a eternidade. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Porque não é com todos? É só para que os temem. Porque segundo o livro de Tiago diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Aquele que não usou de misericórdia, Deus vai julgar segundo a reta justiça,
segundo a lei de Deus. Mas aquele que for misericordioso alcançará misericórdia, de eternidade a eternidade. Salmo 106, verso 48. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia, olã ad olã, de eternidade a eternidade. Gênesis capítulo 2, verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Nós podemos ver nessa passagem que ela pode ser literal ou espiritual. Se ela for literal, então no planeta Terra, Deus colocou ao Oriente um tal jardim chamado Éden. Mas se nós entendermos ela espiritualmente, a gente vai ver que Deus plantou no Oriente, no mundo espiritual, na eternidade, um jardim chamado Éden. Observe lá no livro de Apocalipse, nos últimos 2 capítulos, ali no final de tudo, que a Nova Jerusalém vai descer de onde? Dos céus. Ela vai descer de onde? Do Oriente para o Ocidente. Ela vai se manifestar do mundo espiritual para o mundo físico. Vai se manifestar do mundo primitivo, da eternidade, para o mundo físico, para o Ocidente. Por que eu estou dizendo isso? Observe agora Gênesis 3:24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Ora, o jardim do Éden, segundo Gênesis 2, verso 8, já estava ao oriente. Gênesis 3:24 diz que após o pecado, Deus transportou o jardim mais para o oriente. Ora, isso não é literal. Se fosse literal, a gente encontraria o jardim do Éden na Terra. Por que nós não encontramos? Porque essa palavra oriente aqui, a palavra Keden, em hebraico, ela significa eternidade. E expulsou o homem. Ele era Deus, mas decaiu. Então teve que viver como homem, para que morresse como todo homem. Então essa palavra oriente é eternidade, mundo primitivo. E essa espada que se revolvia é a palavra de Deus. E esses 2 querubins, a meu ver, são as 2 testemunhas do Eterno, Judá e Efraim. A gente vê que perante o Eterno existem 2 testemunhas, Apocalipse 11 e Zacarias 4. Então, para ter acesso à árvore da vida, à vida eterna, teria que passar por esses 2 anjos com uma espada que se revolvia. Uma espada de 2 gumes, afiada. Então essas 2 testemunhas seriam os representantes do Eterno, a palavra do Eterno, perante a humanidade. Salmo 44, verso 1. Salmo didático. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Observe que essa tradução não é a melhor neste caso, né? A gente vai ver versos em que uma tradução é melhor. Outros versos, outra tradução é melhor. Outros versos, uma terceira tradução é melhor. E outros versos, uma quarta tradução é melhor. Então é preciso sempre, se possível, que nós possamos comparar várias versões. E de preferência ainda, consultar o original em hebraico e grego. Então esse Salmo 44:1, uma tradução melhor é Almeida Corrigida e Fiel. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias, nos tempos da antiguidade, Quedem, nos tempos da eternidade. Então observe aí em vermelho a palavra Quedem, Oriente, eternidade, tempos antigos.
Salmo 55, 19. Deus ouvirá e lhes responderá, Ele, que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. A palavra em vermelho aí é Kedem, eternidade. Salmo 68, verso 33. Aqueles que em cima os céus da antiguidade, eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Então nós temos aí em roxo a palavra Shammai, 2 vezes. E a palavra que está em vermelho é a palavra Kedem, eternidade. Aquele que vai montado sobre os céus dos céus, que existiam antes ou desde a antiguidade. Observe que existia um mundo pré-existente. Salmo 74, 2. Lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Então a palavra em roxo é a palavra Edá, que significa testemunha, congregação. E a palavra em vermelho é a palavra Kedem, eternidade. Então observe aí que desde a antiguidade já havia uma congregação do Eterno. E ele a comprou desde o princípio. Mas as pessoas podem dizer assim, mas porque Deus é eterno, então ele fez isso desde o princípio. Em tese, né? Mas na prática, você acha que Deus ficaria de braço cruzado? Será que na prática ele não teria um povo? Será que na prática ele ficaria à toa sem fazer nada? Ele não teria uma congregação para cuidar? Para pastorear? Evidentemente que sim. Salmo 74, verso 12. Ora, Deus, meu Rei, é desde a antiguidade. Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Olha a versão Almeida corrigida e fiel. Todavia Deus é o meu Rei, desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Então observe aí a palavra em roxo, salvação, é a palavra Yeshuot, da onde deriva a palavra Yeshua, né? Adonai salva. Em vermelho nós temos a palavra Kedem, Oriente, eternidade, tempos antigos, e a preposição mim, que significa desde ou de. Então, desde a antiguidade, desde a eternidade, operando a salvação no meio da terra. E Deus é rei. Para Deus ser rei, ele tem que ser rei sobre pessoas, sobre anjos, sobre querubins, sobre serafins. Então, como foi dito, Deus não fica à toa na eternidade. A Terra não tem 7.000 anos. A criação de Deus não tem 7.000 anos. Deus não fica à toa durante a eternidade. Salmo 119, verso 152. Eu vou ler a tradução Almeida corrigida e fiel. Acerca dos teus testemunhos, soube desde a antiguidade que tu os fundaste para sempre. Então, acerca dos teus testemunhos, soube. Olha, como que o escritor sabia? Desde a antiguidade, desde a eternidade. Porque ele pré-existia. Então, mesmo que o irmão não aceite, ou a irmã não aceite isso que eu estou falando agora, observem as próximas passagens bíblicas. Observe o próximo estudo que será postado. Antes de tirar conclusões precipitadas, medite nessas coisas. Medite sobre a vida, sobre a morte. Medite sobre a natureza. Como disse, Deus escreveu com a sua assinatura a natureza. Então reconhece-se o autor pela obra. Então, se a natureza é maravilhosa, perfeita, infinita, como será que é o autor?
Então, nessa passagem de Salmo 119, verso 152, nós temos em vermelho a palavra Keden, e em roxo nós temos a palavra Olam, onde o tradutor aí colocou para sempre. Mas a palavra Olam, ela significa um longo período de tempo indeterminado e que pode ser eterno, ou eternidade, ou para sempre. Vai depender da situação. Então percebe que não é muito fácil fazer a tradução de um texto. E a gente tem que tomar cuidado com a teologia pré-concebida que nós temos, porque a gente pode entender errado os textos. Então é preciso que com maturidade e com a sabedoria que Deus vai nos dando, pouco a pouco ir acrescentando e entendendo, meditando sobre tudo, sobre a vida, sobre a morte. Aquilo que mais responder perguntas, aquilo que for mais coerente com os atributos de Deus, perfeito 100% em sabedoria, justiça e bondade, melhor teoria será. E caso haja uma teoria melhor, que responde mais perguntas, devemos substituí-la. Então é por isso que por hora eu estou nesta teoria que estou passando aos irmãos. Então, como eu disse a princípio, cada um é livre para escolher a sua teoria. Quer seguir a teologia tradicional? Siga. Se para você ela é mais coerente, siga. Se essa que eu estou passando é mais coerente, comece a meditar sobre ela. Se existir outra, compartilhe com outros o que você descobriu. Assim você estará ajudando o corpo do Messias, ajudando na congregação do Eterno. Provérbios capítulo 8, verso 22. Eu vou ler também a tradução Almeida Corrigida e Fiel. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Então observe aí, o que está em roxo é a palavra Bereshit, a mesma lá de Gênesis 1, verso 1, princípio. Então a palavra caminho é a palavra derer, que é caminho. E o que está em vermelho é a palavra Keden, as obras mais antigas. Que, aliás, a melhor tradução aqui é a Almeida Revista e Corrigida e a King James. Então eu vou ler de novo a Almeida Revista e Corrigida. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Olha que interessante como muda o entendimento quando você tem a clara noção do significado das palavras em hebraico. Essa mesma passagem, no verso 23, diz assim: desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Olha aí a palavra eternidade. A palavra eternidade aí é Olam. A palavra começo, Bereshit, eu não coloquei em colorido, mas ela está aí no hebraico. A palavra que está em azul é desde, min, desde, ode. A palavra que está em vermelho, kademei, procede da palavra Keden, é oriente, eternidade, tempos antigos. E a palavra que está em verde é aretz, que significa terra. Isaías 45, verso 21. Declarai e apresentai as vossas razões, que tome conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Anunciou para quem? Interessante, né? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Olha aí, Deus não fez, ele fez isso desde o princípio, desde o tempo da antiguidade, desde a eternidade. Não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Não há além de mim. Então observa aí, a palavra em verde, no hebraico aí, é min, desde, de. O que está em vermelho é a palavra Keden, oriente, eternidade, tempos antigos. E o que está em roxo é Ani Adonai, Ani Yavé, eu, o Senhor.
Isaías 46, verso 10. Vou ler a Almeida Corrigida e Fiel. Que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então é a palavra reshit, que é a palavra princípio, a palavra min, desde, de, a palavra em vermelho, Queden, Oriente, Eternidade, Tempos Antigos. Observe quanto de riqueza tem quando a gente entende em profundidade o significado das palavras e das passagens bíblicas, no seu sentido original. Miqueias capítulo 5, verso 2. É tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel. Está falando do Messias, ó. E cujas origens, ou saída, observe aí a diferença das versões, são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha só que interessante. Nós temos aí em roxo a palavra Queden, eternidade, mundo primitivo, e o que está em vermelho é a palavra Olam, um longo período de tempo indeterminado, eterno. Então aqui nós temos duas palavras. São desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. De eternidade a eternidade, olha aí. Duas eternidades. Abacuque 1,12. Abacuque 1,12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, o meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo. Puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Então olha só, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, o meu santo? Como poderia ser desde a eternidade o meu santo? Observe o que Salomão escreveu aí. A pré-existência da alma, pré-existência do espírito. Então nós temos aí em verde a palavra min, que é a palavra desde, de, o que está em vermelho é a palavra Queden. Oriente, eternidade, tempos antigos. Agora, para terminar essa primeira parte, vou apresentar um pouco alguns versos da palavra ocidente, oeste, mundo físico, ou mar, povos, línguas e nações. Jó 28,14. O abismo diz, ela não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Observe aí que em vermelho está a palavra Ian, que significa mar ou ocidente. Salmo 46, 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Então observe que esse texto aqui é simbólico, não é literal. Ainda que a terra se transtorne, ou que a terra se mude, a terra é onde habita o povo de Deus. E os montes se abalem, os reinos se abalem. Nós vemos em profecia que montes é reinos. E esses montes estão no seio dos mares. Então esses reinos não estão no meio do mar. Ele está no meio do mundo físico. Ele está no meio do povos, línguas e nações. Então observe aí em vermelho a palavra Ian. Então eu pediria que os irmãos verificassem os estudos anteriores que foram postados no meu canal do YouTube para outras informações. Então pode ser que alguns pontos, alguns conceitos ainda fiquem em dúvida dos irmãos. Então não deixe de assistir a próxima parte deste estudo, assim como alguns pontos que foram colocados em outros estudos. Onde, por exemplo, eu coloquei que os demônios são os espíritos maus. Os demônios são os anjos caídos, maus. E eles são levados ao abismo. A palavra buços. Então não deixe de acompanhar todos os estudos do canal, para que
os conceitos possam ser juntados como num quebra-cabeça. E você possa ter um entendimento maior sobre a Escritura. E para finalizar, uma passagem que eu me lembrei agora, que vai interligar lá com Gênesis, do Éden no Oriente, que é na eternidade, a gente observa que tem muito mais coisa por trás disso. Então eu queria ler com os irmãos Ezequiel capítulo 31, onde a gente vai ver algumas coisas interessantes. Este texto de Ezequiel 31 vai falar do faraó, rei do Egito. Mas olha só, a partir do verso 1. No 10º ano, no 3º mês, no 1º dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e à multidão do seu povo: a quem é semelhante na tua grandeza? Eis que a Síria era um cedro do Líbano, de lindos ramos de sombrosa folhagem, de grande estatura, cujo topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, as fontes das profundezas da terra o exalçaram e fizeram correr as torrentes no lugar em que estava plantado, enviando ribeiros para todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas durante o seu crescimento. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, todos os animais do campo geravam debaixo da sua fronte, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não lhes eram rivais, os ciprestes não igualavam os seus ramos, e os plátanos não tinham renovos como os seus. Nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Então observe aí que está comparando o faraó com uma árvore que cresceu muito, teve muitos ramos, muitos galhos, né? E vê que no verso 8, essa comparação faz uma comparação com o jardim de Deus, com o Éden. A gente vai ver isso agora no verso 9. Ó. Formoso fiz com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden, que estavam no jardim de Deus, tiveram inveja dele. Árvore tem inveja de pessoa? Com certeza não. Mas na história do Gênesis não havia só Adão e Eva? Pois é. Por isso essa história do Gênesis não pode ser entendida literal, e sim espiritual. Mas olha só a continuação, tem mais coisa interessante. Então essas pessoas tinham inveja dele. Verso 10. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como sobremaneira se elevou e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura, eu o entregarei nas mãos da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento segundo merece a sua perversidade. Lançá-lo-ei fora. Os mais terríveis estrangeiros das nações o cortaram e o deixaram. Caíram os seus ramos sobre os montes e por todos os vales. Os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra. Todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Percebe que aí é uma parábola, né? Apontando lá para o faraó do Egito. Todas as aves do céu habitarão na sua ruína, e todos os animais do campo se acolherão sobre os seus ramos, para que todas as árvores, junto às águas, não se exaltem na sua estatura. Ou seja, todas as pessoas não se ensorbebeçam, não ficam orgulhosas. Né? O que é árvore crescer em estatura? É comparada a um homem com o nariz empinado, um homem altivo, orgulhoso. Nem levantem o seu topo no meio dos ramos espessos,
nem as que bebem as águas venham confiar em ti. Aí a soberba. Por causa da sua altura, porque todos os orgulhosos estão entregues à morte e se abismarão às profundezas da terra, no meio dos filhos dos homens, com os que descem à cova, à sepultura. Verso 15. Assim diz o Senhor, Deus, no dia em que ele passou para o além, essa palavra que está além, na Almeida, revista e atualizada, no original é Sheol, é a região dos mortos. Fiz eu que houvesse luto por sua causa, cobri a profundeza da terra, retive as suas correntes, e as suas muitas águas se detiveram. Cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo desfaleceram por causa dele. Então, quando tem pessoas seguindo outras, né, como disse Jesus e Yeshua, um cego guiando o outro cego, ambos cairão no abismo. Ambos cairão no Sheol. Então, muitas dessas árvores do campo morreram por causa dele, né? Porque estavam seguindo e eram cúmplices das suas obras. Ao som da sua queda, fiz tremer as nações, quando eu fiz passar para o além, com os que descem à cova, mais uma vez Sheol. Todas as árvores do Éden, a fina flor e o melhor do Líbano, todas as que foram regadas pelas águas, se consolavam nas profundezas da terra. Também estas com ele passarão para o além, a juntar-se aos que foram traspassados à espada, sim, aos que foram seu braço e que estavam sentados à sombra no meio das nações. Mais uma vez a palavra além é Sheol, região dos mortos. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia descerás com as árvores do Éden às profundezas da terra. Então o faraó descerá junto com as árvores do Éden. Olha que impressionante. E no meio dos incircuncisos, né? O que é incircunciso? São os ímpios. Porque Deus, quando tem os seus servos, ele circuncida o coração. Então essas pessoas não eram circuncisas de coração. Então, o faraó, junto a essas árvores do Éden, desceriam ao Sheol, região dos mortos. Jazerás com os que foram transpassados à espada. Jazerás com os que foram traspassados à espada. Este é faraó e toda a sua pompa, diz o Senhor Deus. Então, relembrando, eu pediria que os irmãos assistissem outros estudos deste canal, e também o próximo, que dará continuidade a esta parte 1 de Sois Deuses. Então eu aguardo você no próximo estudo, a continuação deste tema. Sois deuses, somos todos filhos do Altíssimo. Um abraço a todos e Shalom, Shalom.